Boa noite. Declaro aberta a legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Deus, e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eliodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Não. Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de correspondência recebida. Bueno Brandão, 10 de julho de 2024. De Lorival Bento de Andrade Júnior, para a Câmara de Vereadores. Na pessoa do excelentíssimo presidente, vereador Cláudio Aparecido Borba. Solicitação faz sobre municipalização de leis estaduais ou federais que contemplem pessoas dentro do espectro autista TEA. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora vereadora e excelentíssimos senhores vereadores. Eu, Lorival Bento de Andrade Júnior, na qualidade de munícipe bueno-brandense, venho por meio desta solicitar a essa Igreja Casa Legislativa que considere a revisão com atualizações e municipalização de legislações municipal, estadual e federal, que tem por objetivo os direitos da pessoa que estão dentro do espectro autista em nosso município. Esta proposição aqui exposta deve-se ao fato de que tanto a legislação estadual como a federal, que trata sobre o tema, apesar de ser a indicadora e legitimadora das possibilidades legais, é generalista. Trata-se de caso em seu aspecto legal geral, o que se não atualiza e devidamente legitimada pelos municípios e em acordo com a realidade de cada município, pouca ou nenhuma eficiência produz, desde a garantia fundamental de que trata, como a de possibilitar ao município de receber os devidos proventos para tal finalidade. Estou ciente de que se trata de um trabalho vultuoso, que demanda tempo, cuidado, vasta pesquisa sobre o tema, incluindo consulta pública, e que este atual mandato está em seu término. No entanto, solicito aos senhores que considerem, e neste mandato ainda em vigor, iniciar esse projeto de revisão, atualização e municipalização de tais leis em vigor no Estado ou Federação por meio de criação de comissões permanentes para tal finalidade, pois tal comissão, após criada, não se findaria no tempo, pois sempre haverá necessidade de convocação para as novas necessidades que surjam no decorrer do tempo, sendo ainda estendida por outras deficiências, se inicia com a temática autista, mas não se finda nem se restringe a ela. Considerem, por favor, a demanda tanto em quantidade como de necessidade dos autistas, que não se restringe ao atendimento básico, mas passa por direitos jurídicos, inclusive. Tal avanço seria um avanço gigantesco na garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana municipal, colocando Bueno Brandão entre os exemplos nacionais desta causa. Não me restrinjo e nem me esqueço de todas as outras deficiências as quais se beneficiarão com tal comissão. Aqui apenas sugiro iniciar-se pela causa autista. Estou ciente do período eleitoral e das preocupações pessoais dos vereadores, mas, por favor, considerem abraçar essa solicitação, mesmo ampliando um pouco vossas demandas, pois deixarão uma herança que será lembrada para sempre e associada a este mandato atual. Observação. Solicito, se forem de acordo com o regimento interno e dentro da legalidade que esta solicitação, devidamente aprovada pela presidência, seja lida em sessão do plenário como correspondência recebida. Atenciosamente, Lorival Bento de Andrade, e colocou seu CPF aqui, e qual também a gente conhece muito.
Ofício número 291 de 2024, Bueno Brandão, 9 de julho de 2024. Assunto, retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa Igreja Casa de Leis o pedido de retirada do projeto de lei que altera disposições da Lei Municipal número 2055, de 23 de dezembro de 2015, e da outras providências. Certo de contar com a compreensão e a colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Suspendo os trabalhos para conceder palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, boa noite. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite. Público presente. Obrigado pela presença, boa noite. Colaboradores da casa, a quem nos acompanha à distância, boa noite. Encerramos hoje a primeira parte dessa sessão legislativa, né, deste ano de 2024. E de minha parte, e aqui nós temos um trabalho conjunto também com o vereador Zé Wilson e o vereador Leandro, sobre um requerimento apresentado nesta casa, que trata da Boa Vista dos Pedros e da Lagoa. Um requerimento contemplando 12 páginas. Eu estou aguardando documentos do cartório de imóveis. Fiz levantamento de CAR de vários terrenos em ambos os bairros. Porque o seguinte, a Justiça Eleitoral negou o nosso plebiscito por dois motivos simples. O primeiro, porque diz a Justiça que Inconfidência não vai fazer. Então, aqui já pontuo o meu descontentamento com a Justiça Eleitoral no sentido, porque a nossa própria Constituição traz que o município é autônomo, independente e pode gerar os seus princípios. Pode gerar e gerir os assuntos de interesse local. Então, o trabalho que foi feito, ao contrário daquilo que nós tentamos nessa casa, gerou resultado. Inconfidentes não quis fazer o plebiscito, e isso acabou impactando na Justiça Eleitoral. A verdade é, dentro desta casa, nós tentamos de uma forma, mas correntes ao contrário, para não ter perda política nessa eleição municipal, foram em sentido contrário. E conseguiram. Mas não tem problema. Não é esta casa que perde, não é o vereador Antônio Marcos Martins que perde, mas quem é todo mundo que está perdendo nesse momento. Fazer o quê? Né? Mas tudo bem, vamos lá. O requerimento legislativo, espero que seja colocado o mais breve possível para ser votado, porque é direito do vereador que ele seja votado, ainda mais que nós estamos 1/3 da casa assinando esse requerimento legislativo. Se é um assunto tão importante que envolve aproximadamente 400 pessoas, uma labuta antiga, e se alguém tem algum documento dentro deste município que trouxe alguma explicação da Fundação João Pinheiro, fui eu. Porque nem sequer vice-prefeito, chefes, diretores, secretários, seja como queiram, conseguiram isso. Explicações da Fundação João Pinheiro, se tem alguém que conseguiu, fui eu. E é em cima disso que a gente tem trabalhado. É o mínimo que o vereador pode fazer. Mas nem isso o executivo teve a capacidade de fazer, a não ser atrapalhar. Então, eu espero que esse requerimento desta casa seja colocado em pauta. Se os demais vereadores quiserem recusar o requerimento, é direito. Mas tem que ir em pauta e tem que ter a coragem de nós votarmos isso. Porque se as pessoas lá têm o direito de saber o que está acontecendo. Assim como elas vieram lotar esse plenário e assim como elas nos acompanharam na reunião lá em Confidência da Oportunidade. Então, é uma questão de respeito às pessoas dos dois bairros. Tem uma outra matéria minha que está parada aqui, que é a alteração do Código de Obras. Questão de área verde. Importantíssimo para as pessoas que vão fazer construções às margens de áreas verdes para permitir aberturas. Nós vamos encerrar essa primeira metade dessa sessão legislativa e tomara, e espero que no início da segunda parte nós possamos votar essa matéria. A lei das diárias.
Depois dos abusos que ocorreram, eu tentei melhorar isso para todo mundo, inclusive para os vereadores, e ocorreram os abusos que ocorreram. Faltou o bom senso. Então eu reapresentei o projeto, restringindo as diárias desta casa. E o projeto está parado faz tempo e não vem para plenário. Igual falaram lá atrás. Tinha o risco, eu falei, eu quero correr o risco e eu quero ver o bom senso de cada um desta casa. Nem todo mundo utilizou o bom senso. Então, eu, como apresentei lá, reapresentei a matéria restringindo. É direito deste plenário falar não ou sim, mas que a matéria deve ir para votação, deve. É um assunto interno desta casa. Mas é importantíssimo, principalmente pelo princípio da moralidade. E eu tenho todo o direito de falar sobre isso. Se teve vereador que viajou e devolveu o dinheiro para a Câmara Municipal e ainda pegou apenas um terço, fui eu. Poderia ter pego uma diária de R$600, ter embolsado o resto. Não, peguei uma diária de R$200, um terço do que eu podia pegar e ainda devolvi R$97. Então ninguém pode reclamar de mim, nesse sentido. Eu tenho legalidade e moralidade para falar do assunto. E para encerrar, na semana passada eu pontuei sobre a questão do projeto de lei do honorário de sucumbência. Dito e feito, tinha jabuti dentro do projeto, tentando passar para favorecer alguém que eu não sei quem é, mas estava tentando favorecer. Ah, não, esse microfone é redondo. Ah, não, acho que ele é quadrado. Não, é redondo e quadrado ao mesmo tempo. Efetivo ou não? Ué, o cargo é efetivo ou não é? Provei A mais B, Supremo Tribunal, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já demonstrou. Advogados precisam ser do quadro efetivo. Procurador municipal do quadro efetivo. Apenas o procurador-geral, que tem função de coordenar, função de gerir, ele pode ser cargo de confiança. Os demais que trabalham na área jurídica precisam ser efetivos. E esta casa falha nesse sentido, que eu já apontei lá atrás que deveria o cargo de advogado ser também efetivo. Então vou esperar terminar esse período eleitoral agora, que é mais complexo, e vou tomar providência nesse assunto também. É cargo técnico, é cargo que está subordinado a ordens. São questões ordinárias, não são questões de gerência, são questões específicas. Então precisa ir para concurso. Tanto é que eu apresentei um projeto lá atrás para fazer alteração para a mesa diretora na oportunidade, porque eu não posso fazer, porque a nossa lei orgânica, nosso regimento não permite. Mas eu deixei o projeto pronto e sequer tiveram o cuidado de melhorar ou mesmo apresentar o projeto. Então, se depois da eleição não tiver providência nesse sentido, eu vou tomar as providências e vou encerrar meu mandato aqui dessa forma. Esse projeto do honorário de incumbência me deu toda a razão de que eu estou certo. Eu falei que não podia ser daquela forma. E aqui comprova mais uma vez que eu também estou certo na questão do projeto de lei do IFA, dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Por que não vai para a votação? Coloca para votar. O próprio Supremo já definiu. Se não colocar na mão dos agentes o dinheiro, é enriquecimento ilícito. Vou esperar passar o período eleitoral também. Se não tiver providência no assunto, eu vou tomar as minhas providências sobre isso. Quer dizer que uma coisa me leva a outra. Quer dizer que uma coisa demonstra a outra. Demonstra que eu tenho razão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Danilo Manso Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Obrigado pelo espaço. Boa noite, vereadora Suelene. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador. Boa noite, público presente. Muito bom tê-los com a gente, satisfação. Que bom seria se todas as reuniões tivessem a participação da população como um todo, para acompanhar o nosso trabalho e nos ajudar para que sejam tomadas as decisões as mais acertadas possíveis. Boa noite aos colaboradores da casa, que são imprescindíveis, fundamentais e fazem um belíssimo trabalho dando suporte a todos nós. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje está em pauta o projeto 038/2024, que abre orçamento vigente de crédito adicional especial. E aqui diz: pavimentação, calçamento de estradas do município, manutenção das atividades de desenvolvimento rural e agricultura.
E tem a emenda do deputado Dr. Maurício, deputado estadual, Dr. Maurício, 225.500. Então, eu gostaria de parabenizar, agradecer o deputado por mais essa ajuda, e que seria utilizado em trechos, né, que são os mais complicados do bairro Vargem Grande, Santa Rita. E digo mais recursos, porque já veio recursos para bairro Piquiras, Cachoeiros Félix, tem emenda impositiva do vereador Leandro e Danilo para os Cardosos e tudo mais. E, obviamente, que nós não gostaríamos, né, nós não seríamos presunçosos de querer que todos esses trechos nossos fossem os primeiros a serem executados. Mas gostaríamos que eles estivessem no meio dos que estão sendo executados. E engraçado é que os trechos que estão sendo realizados com verbas de deputados da base estão sendo realizados com as estações estão concorrendo, as compras, e estão andando a todo vapor, como se diz. É de longa data o pedido de uma ambulância para o hospital, e uma ambulância padrão SAMU, né? Inclusive, quando o deputado conseguiu, a prefeitura comprou uma. Mas não passou, ela fez comodato com o hospital. E depois de muita luta, depois de verbas do deputado federal, do Dr. Gilberto Abramo, que veio a verba, foi direcionada, né, para outro, ajudou a saúde da mesma forma, mas que não comprou ambulância. O Dr. Maurício pagou o ano passado o dinheiro da ambulância, que foi comprada, licitada, comprada, está em Bueno. O hospital, estive hoje no hospital, está carente dessa ambulância, novinha, e já há algum tempo essa ambulância está aguardando a liberação do seguro, pelo menos foi a informação que me passaram. Eu acredito que quando se tem uma empresa que presta serviço seguro, ela tem interesse máximo em assegurar aquele imóvel, ela está ganhando para isso. Né? E já faz seguro de outros tantos, né, veículos da prefeitura. E o hospital precisa, mas não aparece, a ambulância está guardada. Então, eu gostaria apenas de deixar aqui o meu relato, o meu comentário, minha preocupação em mostrar uma política mais tranquila, mais limpa, mais equilibrada. Eu vejo aqui uma desnecessária vontade de suprimir forças da oposição. Digo com propriedade de causa, porque no passado eu tive, né, trabalhando no Executivo, e foi procurado por então um líder político, Silvio Félix, que tinha conseguido com o deputado um veículo para a educação, e precisava ir para a prefeitura. Como que seria isso? Na hora, publicamente, foi muito bem dito que toda e qualquer ajuda para a administração, de qualquer liderança política, seria muito bem aceita, que em hipótese alguma a prefeitura ia pôr obstáculos, né, ia colocar intransigências para que esses recursos, ou esses veículos, ou essa ajuda para a administração, que ia beneficiar a população, seria impedido de chegar. Né? O veículo chegou, posicionou na frente da prefeitura, o deputado veio, tirou foto, veio o café, agradecido, deu os parabéns. Maravilhoso. Então, isso é uma prova que coloca a administração na frente da política. Nós precisamos da política, a política está chegando aí, né, e gostaria de pedir licença, senhor presidente, de parabenizar e agradecer a todos que pretendem participar do pleito. Porque são eles que vão fazer a nossa cidade seguir adiante. Sem eles, né, os eleitos e não, mas que estão brigando aí, lutando por seus ideais, participando e colaborando com, né, as eleições, a justiça eleitoral aí, aos trabalhos eleitorais, para que nós tenhamos essa liderança no futuro e a nossa cidade possa prosperar e trazer, né, esses benefícios, essa melhoria que a nossa população almeja e tanto espera. Como disse muitas vezes aqui, né, a importância da prefeitura, a amplitude de trabalhos, né, é enorme. Então, antes de mais nada, ter consciência que nós, vereadores, estamos aqui, mas vamos embora. O prefeito está aí, mas vai embora, mas o cargo fica. E esse cargo tem que ser ocupado. E compete aos eleitores procurar os melhores. Né? Com certeza, a cada eleição, a classe política é trocada, é substituída. Com certeza, se é para melhor ou para pior, são os eleitores que vão, assim, decidir. Está na cabeça de cada um. Então, eu acho que poderia muito bem, junto com as obras realizadas, com as emendas, né, e verbas de deputados da base, poderia fazer algumas também da oposição, para equilibrar o trabalho, para ficar mais justo, mais
transparente, e essa ambulância colocasse o mais rápido possível na frente do hospital, liberada a população, né? Que foi um pedido de longa data e foi atingido através do pedido do vereador Leandro, vereador Danilo, né? Então, significa muito para a nossa população. Eu acho que é importante ter esse viés e colocar a administração na frente da política. Na hora de fazer política, é fazer proposta para o futuro. Certo? O que já foi feito, está feito, o que tem, né, de proposta aí. Agora, é o futuro, são propostas a serem apresentadas e discutidas, e a população vai escolher. Então, o que está sendo feito, o que está sendo trazido à população, tem que pôr as claras, tem que aparecer. Eu acho que é importante esse ponto aí, e ter essa igualdade de olhar, né, de consideração para com todos os deputados, todas as verbas, todas as lideranças políticas. Então, esse é o meu comentário. Com certeza, senhor. No pequeno expediente não pode dar da parte. Eu daria com o maior prazer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos pela atenção. Boa noite. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 025/2024. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que tem por objetivo traçar diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 025/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 025/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 025/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 025/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 039/2024. Trata-se de projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal e autoriza os serviços de passeio turísticos em veículos quadriciclo, bug e similar no município. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 039/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Na semana passada, em primeiro turno, eu havia chamado a questão sobre ter levado o questionamento ao Conselho Nacional de Trânsito. Assim, eu fiz em 23 de junho, salvo engano, 24 de junho. E até hoje, por exemplo, não obtive a resposta. Até falei semana passada da questão, né, como que o governo está capenga. Aí havia também comentado em primeiro turno que, na falta da manifestação do governo federal, do órgão federal, do Conselho Nacional de Trânsito, eu havia perguntado ao destacamento do nosso município sobre a questão. E, felizmente, a resposta chegou. Então, eu venho aqui agradecer ao destacamento, Ivan Brandão, aos seus integrantes, e, em especial, ao sargento Ronaldo pela preocupação com o assunto. E, desde então, senhor presidente, eu vou pedir licença para Vossa Excelência, vou distribuir a todos os presentes a resposta e já solicito, por gentileza, que o senhor secretário faça a leitura daquilo que eu pedi dentro do e-mail e da resposta do senhor tenente por meio do senhor sargento sobre a matéria. O porquê da importância da leitura? Para que não tenham comentários além dessas janelas e portas que eu sou contrário à matéria. Pois o momento é crítico, já não é de hoje, e a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo em emitir palavras para que depois, muito de encontro ao que o vereador Danilo falou no pequeno expediente. Dá licença, senhor presidente. Então, eu vou pedir que ele já vá realizando a leitura para dentro dos 10 minutos seus. Pode ir.
Resolução CONTRAN 573/2015, do destacamento de Bom Brandão, para proteger sua propriedade, com recurso remoto foram bloqueados boa parte. Solicitação encaminhada ao batalhão e resposta do tenente Valério. Quadriciclo não pode circular em vias públicas. Ele precisaria de emplacamento e não há possibilidade de emplacá-lo. Esse tipo de situação gerou muito tumulto em Monte Verde, Minas Gerais. E, por fim, decidiu que o veículo não possui regulamentação para tal. Por isso, hoje, lá em Monte Verde, os quadriciclos circulam somente em terrenos particulares. Lembro que foi realizado contato até com o CONTRAN, na época em Brasília, pois muitos empresários queriam emplacar o veículo para circular. Contudo, sem êxito, pois, salvo engano, o quadriciclo não possui Renavan. Sobre a resolução do CONTRAN também, 573 de 2015, que determina, artigo 4º, devem ser observados os seguintes requisitos de circulação nas vias públicas para os veículos previstos no artigo 3º desta resolução, quadriciclos. Quarto, resolução restrita às vias urbanas, sendo proibida sua circulação em rodovias federais, estaduais e do Distrito Federal. Enfatizando-se que o inciso 4 do artigo 4º, com a circulação restrita às vias urbanas na primeira parte do dispositivo legal, proíbe-se a circulação em rodovias federais, estaduais e Distrito Federal na seguinte parte. Mas não se menciona estradas ou rodovias em municípios. Perante a questão suscita no parágrafo anterior, segue a seguinte pergunta. Podem os quadriciclos, além de circular nas vias urbanas, circular também nas estradas municipais, vias não pavimentadas nas rodovias municipais, vias pavimentadas? Subjetivamente, interpreto que a segunda parte da regra federal, sendo proibida a sua circulação em rodovias federais, estaduais e do Distrito Federal, proíbe a circulação nessas rodovias cujos trechos estão dentro do perímetro urbano, relacionando-se à primeira parte, circulação restrita, a vias urbanas. Por fim, interpreto ainda que a primeira parte mencionada traz a decisão que quadriciclos podem sim circular, mas somente dentro das vias urbanas, excluindo qualquer tipo de via rural, pavimentada ou não. A questão acima elencada é por força do projeto de lei 39 de 2024, a qual traz. Artigo 1º. Fica autorizado o serviço de transporte especial de passeio turístico em veículo do tipo quadriciclo, buggy e similares, no âmbito do município de Bom Brandão, Minas Gerais, mediante autorização formalizada e expedida pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. Para os efeitos, nesta lei compete ao município de Bom Brandão, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo. Parágrafo 2º. As áreas geográficas territoriais a serem definidas pelo poder público não pode incluir o tráfego de veículos em locais em que exista preservação ambiental ou qualquer outro risco relevante para a flora e a fauna local, de modo a preservar as atrações naturais, paisagísticas do município. A matéria tem ótimo objetivo. Minha preocupação é com a conciliação entre a regra federal e pretensa regra municipal, pois se na municipal autoriza a circulação em vias rurais municipais e ocorre qualquer tipo de incidente ou acidente, independentemente dos prejuízos materiais e humanos, tanto que apresentou, quando quem aprovou torna-se responsável, mesmo que superficialmente, desde que a regra federal não permita a circulação nessas vias. Por fim, a dúvida se aprofunda porque em outros municípios existe a circulação desse veículo em locais públicos, em área rural, mas tal não significa que em Bom Brandão deve-se aprovar a matéria sem ter absoluta segurança na sua execução. Pelo tudo exposto, a manifestação de Vossa Excelência é de suma importância para o saudável processo de análise da matéria em questão. Obrigado, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Ou seja, a segunda parte que o senhor secretário deu foi o início do meu questionamento ao destacamento. Como eu disse, a matéria é ótima, mas a gente teria que ter a segurança total para votar a matéria e depois na sua aplicação. E aí vem a resposta a qual o senhor secretário fez a leitura em primeiro plano, falando que até inclusive em Monte Verde aconteceu a situação e lá ficou definido que eles podem circular em áreas particulares
Executivo Municipal não mandou o projeto de lei para a Câmara Municipal? Como fica o Executivo e o Legislativo Municipal? Por isso da minha preocupação na matéria. Por isso que lá atrás eu falei, vamos consultar o CONTRAN. Eu pedi, consulte o CONTRAN para a gente ver qual a resposta. Porque na minha visão, a legislação, a resolução do CONTRAN, ela permite dentro de área urbana, é o que está na resolução. Mas a resposta veio até mais restrita, somente em áreas particulares. Porque dentro de área particular, inclusive pela interpretação do Código de Trânsito Brasileiro, nem se necessita de habilitação. Nem se necessita de habilitação. Então, a resposta está em mãos de todos e é a obrigação do vereador de trazer a legalidade para tudo que acontece, tudo que chega dentro desta casa. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. A nossa sociedade, nós conseguimos viver em harmonia, muitas vezes não, nem tanto, mas na maioria das vezes sim, baseado em leis. As leis, né, ditam as regras que nós podemos ou não podemos fazer e devem ser respeitadas. Ponto final. Isso não se discute. Também temos algo chamado bom senso. A lei diz que no perímetro urbano não pode ter animal doméstico de grande porte. Cavalo, vaca. Então, vamos supor que nós fôssemos levar a lei a ferro e fogo, a rigor. O Toninho Vicente Demetrio não podia tirar leite. Na chácara do meu pai não podia ter vaca. Aqui no Maurubi, aqui no João do Jaco. Ia ficar um mato, um braquiário enorme, o pessoal não ia ter dinheiro para pagar funcionário para roçar. Ia causar uma comoção muito grande e a lei ia ser cumprida. A lei também diz que tratores não são veículos, são máquinas agrícolas. Então, não podem andar em vias públicas. Tudo bem, são leis. Vamos pôr a rigor. Certo? A prefeitura tem tratores, faz operações na cidade dos tratores. Então, vamos fazer a ferro e fogo e vamos seguir a lei. Tive a oportunidade de fazer trilha de moto por mais de 20 anos, em terrenos particulares. Mas você não chega no terreno particular e passa para outro sem não passar pelo menos um trecho de vias públicas. E essa prática de esporte, ela é generalizada na região todinha, tem eventos em toda a cidade, participei de números. A quantidade enorme de atletas que fazem esse tipo de esporte de motocross, né, que fazem todo tipo de atividade com moto aí, e passam em determinados momentos em vias públicas aí, e se proibir isso aí, levar a ferro e fogo, né, o bom senso não vai ser preservado. Eu acho que, né, a prudência deve ser preservada, tem que ser todo um bom senso, e a responsabilidade, mas eu acredito que tem como fazer um trabalho similar. E se for decisão de todos nós que isso tem que seguir a lei, e tem que ser rigorosamente, então eu acredito que nós temos que posicionar também rigorosamente todas as leis. Nós, vereadores, temos que pedir que todos os tratores trafeguem, todas as estradas rurais, todos os animais que estiverem no perímetro urbano têm que ser retirados, não é isso? Todas as motos de trilha que estiverem circulando têm que ser apreendidas. Né? Vamos levar a ferro e fogo. E depois vamos ver o resultado. Então, acho que, né, fica aí a ponderação, existe a lei e existe o bom senso. Né? E a escolha é de nossa aqui, de levar a ferro e fogo, né, e a responsabilidade. Então, acredito que não desmereço de forma alguma o trabalho do digníssimo vereador, né, que teve esse cuidado, e acho, né, muito importante. E, mais uma vez, parabenizo, né, a vontade do senhor Gerson e da sua equipe aí de tentar promover esses serviços. Com certeza, nós temos que buscar um viés econômico na nossa cidade, e um identificador. A nossa economia tem que crescer como está crescendo a economia das cidades vizinhas. E o turismo é um viés, não precisa ser somente ele. Temos a agricultura, que tem suas limitações, temos o turismo, temos que buscar outro, e, né, junto com a comunidade, com a população, fazer a nossa economia crescer. Ter oportunidade de emprego, renda para todos os nossos jovens aqui, para que tenha prosperidade aqui. O que não está acontecendo de forma, né, a atender às nossas expectativas. Né? Muitos jovens que têm uma capacidade, né, um potencial enorme, estão indo embora e poderiam estar aqui somando e trazendo progresso, trazendo melhorias e fazendo a nossa economia crescer. Então, acho que tem que ser ponderado nesse ponto. Acho que
Se aqui é ferro e fogo, vamos pôr tudo a ferro e fogo, então, e pôr a lei para ser executada de todas as formas, né, conforme foi falado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite ao presidente, boa noite aos nobres pares, aos senhores que nos assistem, acompanham aqui no plenário, aos senhores que nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite. E também aos companheiros de legislativo, os nossos valiosos funcionários. Eu já disse aqui, bem há tempos atrás, que eu não sou advogado, eu não pretendo ser advogado, não tenho mais idade para frequentar uma faculdade, e é claro que os entendimentos serão entre pessoas que têm a OAB. E eu percebi também aqui, louvável, a solicitação do vereador Antônio Marcos, que, apesar do CONTRAN não dar essa resposta, a resposta veio do tenente Valério, que, na minha observação aqui, ele acabou sendo colocado num enquadro danado. A função da Polícia Militar de Minas Gerais é cuidar do ser humano, não cuidar do trânsito. Tem a polícia do trânsito, tem a polícia ambiental, mas quando a polícia é procurada para fazer um boletim de ocorrência, ele tem que saber o que ele vai fazer, sobre o que vai fazer. E, como disse o vereador Danilo aqui, eu ia citar as motos, que elas são compradas e só tem nota fiscal. E circulam, percorrem o município inteirinho. Claro que todo mundo com a sua responsabilidade, todos eles habilitados, e cada um é proprietário do seu pensamento, da sua ação. Eu nunca vi falar que passa na frente da minha casa lá 15, 20 motos, que a gente sabe que a maioria não tem documento, mas ele é habilitado. Foi solicitado para a Câmara de Vereadores votar, ou para a Prefeitura autorizar eles a andar? Não, é no Brasil inteiro. E tem 4 letrinhas que se chama-se ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por que for deixar fabricar, então, os quadriciclos e as motos no Brasil e os tratores, vereador? Né? Então, fica aqui a nossa ponderação, o nosso pensamento aqui é esse. É claro que a Prefeitura tem uma responsabilidade, após a Câmara aprovando o projeto de lei, para que seja assinado um contrato. Os jovens que vão entrar nesse segmento da exploração dos quadriciclos em Bueno Brandão, eles vão assinar, o departamento jurídico vai chamar eles lá. Aí a responsabilidade é da Prefeitura. Agora aqui, eu com toda a minha experiência, e falar que quem votou vai ser responsabilizado, pelo amor de Deus. Né? Então não precisa mais de vereador, o vereador só vota projeto de fazer requerimento, projeto que altera o PPA, e não precisa mais nada, vem aqui, recebe seu dinheiro e vai embora. Né? Então fica aqui, eu não estou bravo não, tá? É a minha ponderação, a minha colocação, e eu espero que o Departamento Jurídico da Prefeitura faça um contratinho bem feito com os meninos, para que eles sejam resguardados, e também aquele que sobe num quadriciclo, numa moto, num trator, e além disso, todos nós, aqui, os 9, os senhores que estão aí, todo mundo tira habilitação para dirigir um carro. Mas quem diz que numa cidade do tamanho da nossa não tem aquelas pessoas que andam num carro sem habilitação? Não pode. Está errado. Agora, aqui vai ter um contrato, vai ter uma afirmação, é claro que eles vão, tanto o empresário quanto a prefeitura, vão ver o que está acontecendo em volta para que seja assinado esse contrato. Então, fica aqui as minhas ponderações, que eles sejam justos, prudentes na hora de assinar, e que Deus abençoe eles, que nada de mal aconteça, porque a gente que está na estrada todo dia, e eu estou encerrando quase aí a minha carreira de motorista profissional, que eu já disse aqui antes, mas graças a Deus, nada comigo aconteceu. Nunca foi preciso, já foi preciso sim fazer um boletim de ocorrência, porque um caminhão me tirou da estrada, né? E eu estava com o microfone cheio de gente. Mas foi um infortúnio, inclusive o cidadão chegou e falou assim, está tudo bem? Eu falei, tá.
Graças a Deus. Falei, então pode contar comigo, o menino do caminhão que me tirou da estrada. Eu falei assim, não, o boletim de ocorrência vai falar o que aconteceu. Entendeu? E ali ficou acordado, e cada um foi para a tua casa, e graças a Deus até agora as notícias são boas. E aqui fica aqui o meu agradecimento, senhor presidente, aos nobres pares, e que Deus abençoe vocês nesse projeto, e o departamento jurídico da prefeitura também. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, a vereadora Celene Almeida. Boa noite aos vereadores. Boa noite aos servidores dessa casa, ao público presente, boa noite, sejam todos bem-vindos, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bem, o Danilo falou, vereador também Joaquim, e até esquecemos de citar, porque, sobre todos esses perigos que tem, mas, assim, motos aqui em Bueno Brandão, eu vejo menores fazendo trilha, né? Então, no meu entendimento, chego ao ponto do que o vereador Danilo falou, né? E eu também pergunto, qual o projeto que nós aprovamos aqui, que nós tivemos 100% de segurança? Nós não temos bola de cristal, nós não somos adivinho para dizer que vai dar certo. A gente quer o melhor para a nossa cidade, a gente quer o crescimento. Mas isso não significa que nós... até que eu vi esse parágrafo aqui, achei até... Que veio aqui, ó. Por fim, a dúvida se aprofunda, porque em outros municípios existe a circulação desses veículos em locais públicos e em área rural. Mas tal não significa que em Bueno Brandão deve-se aprovar a matéria, sem ter absoluta segurança da sua execução. Então, isso aqui ele contradiz muita coisa aqui de cima, porque ele quer dizer que a Câmara é a Câmara, né? Nós aprovamos, ou não aprovamos, né? Nós não temos a segurança de 100% em nada do que nós aprovamos aqui. Agora, ele dizer que nós não devemos aprovar, aí também tem a dó, tá? Eu sou a favor do projeto, sim. Falava pela ordem, senhor presidente. Não foi isso. Eu tenho direito de resposta, não foi isso que está escrito. Por favor. Não. Ela só leu o que está escrito. Eu li. Deixa ela encerrar. Ela só leu o que está escrito. Eu não pude ter a parte do vereador Danilo. Não, eu sei. Não estou tirando... Eu li o que está escrito aqui. Isso. É questão de interpretação. Então, é uma interpretação em todo o texto que veio. Então, vai ter interpretação de cada um. Pela palavra, pela ordem. Se ela terminou, senhor presidente, por gentileza. Terminou? Se ela encerrou. 1 minuto. Pois não. O que eu disse é o seguinte, a dúvida é, se nós estamos apresentando a matéria aqui, estamos aqui discutindo. E aí, existe em outros municípios que existe a circulação. E existe o questionamento e a restrição na norma federal. Eu usei os outros municípios para questionar por que outros podem e que não pode. E aí, o que eu falei? Nós devemos ter o questionamento e a resposta para nós aprovarmos e ter a execução em sua plenitude, sem ter risco nenhum a quem vai empreender. Tá. Foi nesse sentido. Então, eu não falei, inclusive, só para terminar, deve-se, inclusive, prestar atenção que antes eu falava que a matéria é ótima. Eu falo que a matéria é ótima. Só que é o seguinte, eu falei, para ter plena execução, segurança em sua execução. Inclusive, usei a palavra execução. Obrigado, senhor vereador. Obrigado. Apresentado o seu ponto de vista, como se diz, todos sabem aqui, os vereadores, no próprio texto que a gente está discutindo aqui, fala que os vereadores são soberanos, cada um com a sua cabeça, cada um vota da forma que quer. Então, o senhor já apresentou a sua forma, então, pode complementar? Eu li o que está escrito aqui e eu fiz a minha interpretação, certo? Se a interpretação do vereador, porque cada um tem uma interpretação do texto que lê. Eu tive essa minha interpretação, certo? Agora eu li o que está escrito aqui. Uhum. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 039/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 039/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Posicionamento da resposta, abstém, senhor presidente. Aristeu Brolésio Filho. Sim.
Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 039/2024 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 038/2024. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto altera o PPA quadriênio 2022-2025 e abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$ 525.556. Crédito aberto será coberto com recursos provenientes de anulação. Projeto número 38, de 3 de julho de 2024, altera a PPA quadriênio 2022-2025, lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar. O prefeito do município de Bueno Brandão faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada conforme classificação abaixo e abre no orçamento vigente, lei número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, LOA 2024, crédito adicional na importância de R$ 525.556, distribuído nas seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$ 525.556. Total dos créditos adicionais. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, material de consumo no valor de R$ 225.556. Transferência especial dos estados. E também material de consumo, transferência especial da União, no valor de R$ 75.000. E outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, transferências especiais da União, no valor de R$ 225.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, pavimentação e melhoria das estradas vicinais, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, menos R$ 225.556, transferência especial dos estados. Pavimentação e melhoria das estradas vicinais, material de consumo, transferência especial da União, menos R$ 225.000. Pavimentação e melhoria de estradas vicinais, material de consumo, transferência especial da União, menos R$ 75.000. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, no valor de menos R$ 525.556. Bueno Brandão, 3 de julho de 2024, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. A justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias anexas e que subsidiarão as despesas com repasse para pavimentação, calçamento das estradas do município e manutenção das atividades de desenvolvimento rural e agricultura, provenientes de transferência da União e do Estado, indicados pelos excelentíssimos senhores, deputado estadual Dr. Maurício, no valor de R$ 225.556, e do deputado federal Eros Biondini, no valor de R$ 300.000, sendo que, para tanto, alterar-se a lei municipal, LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, sendo que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 3 de julho de 2024. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. E o projeto, ele vem acompanhado de seu impacto, de estimativa do impacto financeiro e verificação da disponibilidade. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 038/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 038/2024, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 038/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 038/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade.
Leitura pelo secretário do projeto de lei número 046/2024. Trata-se de projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal e faz alteração na lei 2055, que dispõe sobre o pagamento de honorários de sucumbência aos procuradores municipais e fixa critérios para o rateio desses valores. Projeto de lei número 46 de 2024. Altera o artigo 7º da Lei Municipal número 2055, de 23 de dezembro de 2015, e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 7º da Lei número 2055, de 23 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Considera-se procurador municipal, para fins de aplicação dessa lei, os ocupantes dos cargos efetivos, desde que estejam no efetivo exercício do cargo, nos termos do artigo 8º dessa lei. Parágrafo 1º. Fica o procurador-geral do município sujeito ao recebimento dos honorários de sucumbência nas formas determinadas pela presente lei, desde que o cargo esteja devidamente ocupado por advogado e tenha havido a sua efetiva nomeação pelo chefe do executivo. Parágrafo 2º. Não faz jus ao recebimento, bem como ao rateio dos honorários de sucumbência, o advogado contratado para fins de assessoria jurídica externa ao município, ainda que a contratação seja realizada por meio de procedimento de inexigibilidade de licitação. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 2055, de 23 de dezembro de 2015. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, Minas Gerais, 10 de julho de 2024. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Submeto à consideração da augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossas Excelências, para fins de apreciação e a pretendida aprovação, o incluso projeto de lei que trata de alteração do artigo 7º da Lei Municipal de 2055, de 23 de dezembro de 2015, haja vista a necessidade em se adequar o texto legal para a realidade do nosso município com relação ao recebimento, bem como ao rateio dos honorários de sucumbência percebidos pelos procuradores municipais. A alteração disposta no artigo 7º da Lei 2055 de 2015 visa possibilitar o recebimento dos honorários de sucumbência para os procuradores atuantes dentro da Procuradoria-Geral do município, tanto para os procuradores municipais, que são ocupantes de cargos efetivos, bem como para aqueles atuantes e nomeados para o cargo de procurador-geral. Frisa-se que, anteriormente, somente recebiam os honorários de sucumbência os ocupantes de cargo efetivo, portanto, somente os procuradores municipais devidamente habilitados e aprovados em concurso público. Entretanto, apesar do texto legal só prever essa forma de recebimento, ainda assim o procurador-geral muitas vezes realizava atividades correlatas para a defesa dos interesses do município, tanto de forma extrajudicial quanto de forma judicial. O cargo de procurador-geral é de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal, porque se trata de um cargo em comissão. Ou seja, trata-se do cargo que tem como principal característica representar e chefeiar o órgão denominado como Procuradoria do município. Apesar de ter atuação de chefia e direcionamento, também atua de forma técnica nos interesses do município, inclusive na representação em processos judiciais. Assim sendo, nada mais justo e equânime que os honorários de sucumbência que são devidos aos advogados que ganham um processo judicial em desfavor de terceiro sejam rateados e partilhados entre os procuradores efetivamente atuantes, seja ele ocupante do cargo procurador municipal ou ocupante do cargo de procurador-geral. Com relação ao direito dos advogados, ainda que públicos, de receberem os honorários de sucumbência, tem-se a definição desse direito pela previsão disposta no artigo 85, parágrafo 19, do Código do Processo Civil. Aliás, com relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o recebimento de honorários de sucumbência por procuradores públicos é condicional. Porém, as verbas precisam respeitar o teto remuneratório disposto na Constituição. Atende-se, na decisão do STF, este reconheceu a constitucionalidade do recebimento dos honorários de sucumbência por parte dos procuradores públicos, sem diferenciar ou ressalvar o seu recebimento por parte do procurador-geral,
portanto, sem evidenciar qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade quanto ao seu recebimento. Diante de todo o exposto, verifica-se a necessidade em se regulamentar tal disposição no âmbito do nosso município, tendo em vista que os procuradores são servidores essenciais que trabalham em prol da nossa comunidade. E ressalta-se que tal alteração legislativa não implicará em qualquer prejuízo ao município, bem como não trará qualquer gasto ou onerosidade com os cofres públicos. Assim sendo, certo de contar com a compreensão desta augusta Casa Legislativa, submeto o presente projeto de lei para a devida deliberação e posterior aprovação. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 046/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Tendo uma conversa aqui hoje com o vereador sobre a questão dos advogados contratados da prefeitura de maneira externa, que não fazem parte do corpo de recursos humanos da prefeitura. Hoje a prefeitura detém esse tipo de contratação. Então, os honorários de sucumbência não estão destinados a esses contratados, seja por licitação ou não. Porque existem algumas situações que você não é obrigado a promover licitação para a contratação de prestação de serviço ou não. Neste caso, o honorário de sucumbência no projeto de lei em questão está sendo estendido também ao procurador-geral. E aí, a justificativa, ela vem explicando que o procurador-geral tem o direito do honorário de sucumbência, mesmo estando no cargo de direção, de chefia ou similar perante a Procuradoria Municipal. Cabe destacar que o procurador não tem a Procuradoria Municipal. Nós temos o cargo de procurador municipal, mas não temos a Procuradoria. E o Supremo já definiu que não há a necessidade e fica no escopo dos municípios ter a Procuradoria ou não. O cargo que vai abrigar os procuradores municipais. Então, não é obrigatório. A Constituição do Estado tem Procuradoria, mas não é necessário que os municípios, por simetria, neste caso, sejam obrigados também a ter as suas procuradorias. O interessante é que a justificativa mencionou algumas vezes o Supremo Tribunal Federal. Mas, na matéria anterior, o porquê que eles também não seguiram o rito do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do cargo efetivo? Por que queria tornar o procurador municipal um não efetivo, sendo que o próprio Supremo, a Constituição do Estado e a Constituição da União, a Constituição Federal, determina que seja diferente? Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Aqui nós trabalhamos de acordo com a lei e a sua interpretação. Realmente interpretar não é fácil, mas leva a finalizar que a minha interpretação está correta. Porque houve a alteração daquilo, efetivo ou não para cargo efetivo, sendo que já está na lei complementar 1590 de 2005 e repetido na lei municipal 2055 de 2015, efetivo. Já está ratificado. Então, acho interessante essa questão. Vem tratar de um assunto importante, que é um pagamento extra de honorário de sucumbência ao Procurador-Geral e, ao mesmo tempo, quer tornar um cargo que, por lei, é efetivo, de confiança. E depois critica o trabalho do vereador, porque o cargo do vereador, o trabalho do vereador não é técnico? Tem que ser. O trabalho da assessoria jurídica é técnico. O trabalho do vereador também tem que ser técnico. Não pode ser diferente, porque senão nós autorizamos coisas que estão fora da lei.
sim, a razoabilidade, a proporcionalidade, o bom senso, existe. Outros princípios que não estão no escopo primário da Constituição. Existem outros princípios. Mas esses princípios devem ser aplicados naquilo que é legal. Como que você aplica um princípio constitucional em algo que não tem base legal? Se não tem base legal, não tem princípio. Principalmente constitucional. Se aqui eu posso dizer do Estado, da União ou mesmo da nossa lei orgânica. O interesse público é de interesse público. Da forma que veio primeira versão, fere o interesse público, porque contraria uma regra já existente. Então, desta vez, o projeto veio correto. E o que entristece é que sempre vem parcialidades tentando ali favorecer isso ou aquilo. Isso não é saudável numa democracia. Se a gente tanto critica o que acontece a nível federal, principalmente, que nos envergonha, nós não podemos fechar os olhos para a nível municipal também. Os exemplos não começam de cima, começam de baixo. A gente educa uma criança desde quando nasce. Depois que cresce, a gente não consegue mais educar. Então, os princípios também têm que ser obedecidos aqui, nesta casa, simples casa legislativa, que rege o trabalho deste município, a vida de 11 mil pessoas. Então, razoabilidade, proporcionalidade e outros princípios são baseados naquilo que é legal. Simples, não é difícil de entender. Basta querer. Infelizmente, o Executivo, na primeira versão, quis passar uma pequena rasteira em nós. Mas, graças a Deus, agora deu certo e vamos votar favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 046/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 046/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amância Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 046/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 041/2024, do vereador Antônio Marcos Martins. Requerimento 041/2024. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Com os melhores cumprimentos, venho por meio desse solicitar envio de ofício à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria CEINFRA do Governo de Minas Gerais, solicitando informações acerca dos assuntos abaixo relacionados. Considerando o contrato de concessão número 04/2022, fruto do processo número 1300.001.005.199/2021-11, com o objeto dos serviços de operação, conservação, manutenção, monitoração, implantação de melhorias, ampliação da capacidade de manutenção de nível de serviço do sistema rodoviário. Considerando que a rodovia MG 295, rodovia Prefeito Elcio Barbosa de Alencar, Bueno Brandão, que liga Bueno Brandão a Inconfidentes, encontra-se no referido contrato de concessão, o qual está sob a responsabilidade da empresa concessionária Rodovias do Sul de Minas, SPA SA. Considerando as melhorias significativas na qualidade do pavimento que vem ocorrendo, trazendo maior conforto e segurança dos usuários, mas também maior abuso de velocidade por parte de alguns condutores negligentes. Considerando que o aludido contrato de concessão prevê a construção de rotatória nas proximidades do marco quilométrico 135, bairro Boa Vista dos Vicentes, Bueno Brandão, cujo local tem 2 acessos frontais dotados de ponto de ônibus de transporte coletivo e escolar, em trecho de curva e relevo em declividade, conforme fotos anexas. Considerando ainda que o próximo marco quilométrico 135 tem outras 3 vias laterais,
para acesso às várias residências, inclusive com empreendimento turístico, pousadas. Por exposto acima, solicito à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CEINFRA, intervenção junto à empresa concessionária Rodovia do Sul de Minas, SPE SA, para que essa última adiante a construção da rotatória no local supracitado, uma vez que as características locais causam enorme preocupação e de acidentes. Considerando que com a recuperação do pavimento nas proximidades do marco quilômetro 135, dos bairros dos Piqueiros, Bueno Brandão, cujo local tem 2 vias laterais que são acesso para o bairro Intela, as quais estão situadas também em ponto de curva e relevo em declividades, e possuem pontos de ônibus para transporte coletivo e escolar. E considerando que no contrato de concessão em questão não trouxe a construção da rotatória para o último local referido, mas providências precisam ser tomadas pelo risco iminente de acidente, como o que ocorreu recentemente. Pelo todo exposto, solicito à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CEINFRA, elaboração de estudo e a implantação de rotatória nas proximidades do aludido marco quilométrico 137, a qual servirá para reduzir a velocidade dos veículos e organizar o trânsito para o acesso às vias laterais do bairro Piqueiras. Considerando que no final do trecho da serra, nas proximidades do marco quilométrico 139, tem uma via lateral à esquerda, com acesso em ponto de curva para o bairro Furnas, cujos condutores transpõem a faixa oposta para adentrar ao mesmo sem ter visão adequada, podendo causar sérios acidentes com quem transita no sentido contrário ou com quem está na traseira devido à frenagem brusca. E considerando o risco de graves acidentes, solicito à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CEINFRA, a elaboração de estudos e possível implantação de tachões na posição longitudinal, conduzindo os condutores a realizar manobra de retorno em faixa de domínio ampla e em trecho de alta visibilidade e a aproximadamente 500 metros do ponto de curva referido no último item. Por fim, solicito à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CEINFRA, caso a implantação das rotatórias demonstre demorada, a implantação de radares nos pontos próximos dos marcos quilômetro 135 e 137, sendo tal atitude importantíssima, pois o risco de acidentes é enorme devido às características dos locais. Pelo todo exposto, corroboro o envio desse ofício à Secretaria de Estado da Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CEINFRA, do Governo de Minas Gerais, por meio do gabinete do excelentíssimo deputado estadual Rodrigo Lopes, pelo endereço eletrônico deputado@assembleialegislativa.gov.br.Minas Gerais, para que o mesmo possa representar as solicitações apontadas junto à Secretaria em evidência. Por fim, a resposta ao presente requerimento pode ser encaminhada para direção@buenobrandão.cam.mg.gov.br ou marcosmartins@buenobrandão.cam.mg.gov.br. Sem mais, conto com a compreensão no pleito apresentado e me despeço elevando o voto de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de julho de 2024. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa. Em votação, em turno único, o requerimento número 041/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 042/2024, do vereador Aristeu Borolese Filho. Requerimento número 042/2024. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único, do artigo 206, inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação em segundo turno do projeto de lei número 038 e 046 de 2024. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 11 dias do mês de julho de 2024. Aristeu Borolese Filho, vereador da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 042/2024.
Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Considerando o requerimento número 042/2024 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à apreciação em segundo turno dos projetos de lei número 038 e 046 de 2024, ora aprovados em primeiro turno. Os senhores dispensam a leitura dos citados projetos? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 038/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 038/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 038/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danila Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 038/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 046/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 046/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 046/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 046/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 025, 038, 039, 046 de 2024, ora aprovados em segundo turno, serão também apreciados em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente parecer de redação final dos projetos números 025, 038, 039 e 046 de 2024. Senhores vereadores, dispensam 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei número 025, 038, 039 e 046 de 2024. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 025/2024. Senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 039/2024. Senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 039/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 038/2024. Senhores dispensam a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 038/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade.
Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 046/2024. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 046/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final número 046/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 046/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.